Feche seus olhos, deixa eu rezar por você um instante para começarmos. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se vivemos segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que em dores de parto até o presente dia. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia, e se você pode, aplauda a palavra de Deus, que é viva. Mais forte. Aleluia. Tenho dificuldade de olhar muito para trás, ok? Não vou olhar muito para vocês, tá? Mas vocês estão me escutando bem, sim ou não? Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero começar essa pregação falando de 3 coisas que, na minha opinião, são o cerne da pregação, que é fundamental para que nós entendamos o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Você sabe muito bem que Deus, Ele ama o homem, o ser humano, de todo o coração, podemos assim dizer. Embora Deus não tenha coração, porque Deus é Espírito, nós sabemos que Deus entende o sentimento do coração, porque Jesus se fez carne, e Ele sendo Deus, Ele tem um coração de carne. Olhando para essa perspectiva, nós queremos dividir essa primeira etapa em 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é o amor de Deus que cria o ser humano. Lembra que eu falei no começo que o que nós vamos falar nessa noite são coisas que a gente já sabe, mas que parece que nós esquecemos ao longo do caminho. E são as coisas fundamentais que direcionam não somente a vida do homem, mas a vida de toda a humanidade. Quando você olha para o livro do Gênesis, você vê que Deus vivia, ou como diz o prólogo de São João, no princípio era o verbo estava com Deus, Ele era Deus, Ele já existia desde todo sempre e para todo sempre. Deus não se limitava no tempo, aliás, o tempo então nem existia. Então Deus, na sua amorosa
vontade de fazer alguma coisa reinar, ele cria os anjos. Criaturas angélicas que serviam ao trono de Deus e seriam ali os seus auxiliares naquilo que ele precisasse. Por que Deus fez os anjos, Gabi? Ele fez por amor. E é por isso que os chamou de criaturas angélicas. Mas Deus não para por aí. Parece que Deus, ele nunca fica satisfeito. Ele sempre quer fazer alguma coisa nova, alguma coisa maior, alguma coisa diferente, Gustavo. E é por isso que Deus, num determinado momento, aí chegamos no Gênesis, ele diz: faça-se a luz. Nós sabemos nesse relato que a partir de então a criação se deu, feita por Deus, como ele a desejou. Nós sabemos que a criação demorou 6 dias para ficar finalizada. É óbvio que os 6 dias eles são matematicamente ilustrativos. Não significa que Deus criou tudo em quase uma semana. Não. Mas significa que aquilo que ele fez por amor. Então ele criou o ser humano. Então a primeira etapa desse início de pregação é que Deus nos ama tanto que ele também nos criou. Do mesmo jeito que ele havia criado os anjos, mas ele fez com a gente algo diferente. Porque ele nos chamou não de criaturas angélicas, mas criaturas humanas. Pergunte para quem está do seu lado: até aqui você entendeu, sim ou não? Então vamos repetir. Primeiro, Deus ele cria o ser humano. É a primeira coisa dessa pregação. E criou porque ama. Criou porque o seu amor é tão grande que transborda. E o transbordado amor de Deus é a criação completa com o ser humano. Só que Deus ainda não ficou satisfeito. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. O livro de Isaías diz que ele troca reinos por mim. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz que Deus nos ama tanto, mas tanto, 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 que ele nos ama com amor de eternidade e guarda por nós tanta ternura. Que amor é esse que vai transbordando, Felipe? E é como você encher uma caneca, sabe? E você coloca e começa a transbordar. E Deus, mas eu não estou satisfeito. Então ele pega uma jarra e começa a derramar o amor e transborda. E ele, eu não estou satisfeito. E uma piscina, e um lago, e um rio, e um mar. E Deus nunca fica satisfeito. Porque o seu amor não tem limites. O catecismo da Igreja Católica diz que o limite da santidade é ser ilimitada. Imagina o amor de Deus. Meu Deus. A primeira coisa é: olha o quanto você é amado. Olha o quanto você é quisto por Ele. Aí você diz assim nos comentários: mas poxa, Natan, eu fui desprezado. Minha mãe ela quis me abortar. E eu vou dizer: pois bem, você já passou a perna no diabo no ventre, porque ela não conseguiu. Você está aqui. Que é a maior prova de que Deus te ama, de somente estar vivo. E é por isso que podemos louvar e falar desse amor. É a primeira tomada de consciência, Tancinha. É lembrar que nós somos filhos amados de Deus. Diga para quem está do seu lado: eu sou amado. Agora diz para essa pessoa: você também é amado. Só que Deus não se cansa, meu Deus. Ele não para. Ele falou assim: criatura humana é bela, no Éden é imaculada, é santo como eu sou santo. Podemos assim até dizer: era imaculado como Nossa Senhora. Uau! Mas Deus falou: eu quero mais. Então Deus ele fez uma coisa. Pergunte o quê? Não, só se todo mundo perguntar. Pergunte o quê? Ele falou assim: criatura humana já ficou diferente dos anjos, já transborda o que só fica transbordando, mas eu quero mais. Eu quero ter algo com eles que eu não tenho com os anjos. Oh meu Deus, ninguém deu nem um aleluia. Eu vou repetir. Não dá aleluia agora não, eu vou repetir e você dá.
Deus olhou e falou assim: criatura humana é diferente dos anjos, mas eu quero um vínculo que, vão me desculpar, ó arcanjos, um vínculo que é mais particular do que o vínculo que ele tinha com os anjos. Meu Deus. Então sabe o que ele fez? Enviou seu filho ao mundo. Eu disse que eu pregaria sobre coisas que você já sabe. A segunda tomada de consciência é que em Cristo Jesus nós somos filhos. Agora não é mais criatura de Deus, agora somos filhos de Deus. Você tem ideia de que você pode chamar a Deus de Pai? Só para você ter ideia, no judaísmo, chamar a Deus de Pai era uma blasfêmia, porque nunca que na religião judaica eles pensariam num Deus tão próximo. Mas Jesus Cristo, ele veio quebrando todos os paradigmas. Ele veio poder mostrar de fato qual era o projeto de Deus para a humanidade. E é por isso que ele se encarnou no ventre de Maria, se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E a partir de nosso Senhor Jesus Cristo se encarnando, nós podemos, porque somos herdeiros de Cristo, filhos de Cristo, de certa forma, somos filhos com filhos, filhos de Deus. É isso mesmo, filhos com o Filho. Porque agora nós somos filhos. E no grego, e eu agradeço ao Padre Pedro, porque ele que estudou comigo a manhã inteira aqui, sobre o que eu vou pregar nessa noite. E o filho no grego, o filho natural, o que nasce da mãe, a criança, é chamado de téknon. É uma palavra grega que, traduzida de forma muito vulgar, de forma literal, seria filho. Mas é um filho que, atenção, é um filho que sabe que é filho? Ainda não. Por exemplo, a Elisa está grávida. Que coisa maravilhosa. O bebê nasce em julho ou agosto, ou antes, eu não sei o que Deus pretende. Acreditamos que em julho. Quando meu filho nascer, ou minha filha, ela vai saber que é minha filha ou meu filho? Não. Ela deixa de ser meu filho porque ela não sabe? Não também. O téknon é, no grego, o filho que é participante da natureza da filiação, mas ainda não sabe que é filho. Mas é aqui que Deus nos colocou com Jesus Cristo. Mas lembra que Ele não se cansa, Felipe. Ele quer sempre mais. Deus não quer que nós sejamos somente filhos, porque compartilhamos da identidade da filiação, mas Ele quer que nós sejamos filhos segundo a sua imagem e semelhança. Terceiro ponto da pregação: Deus nos convida a ser huios ton theon. É uma outra palavra grega também, traduzida de forma literal e vulgar. Significa filho de Deus. São Paulo nas cartas, ele designa huios ton theon para Jesus Cristo. E agora que está o mistério, porque pensa, Deus te criou criatura humana, diga aleluia. Te fez filho, co-herdeiro do filho, quando você nasceu de novo, como disse Jesus para Nicodemos, pela água e pelo Espírito do batismo, diga aleluia. Só que Deus, Ele quer uma elevação da sua filiação. Ele não quer somente que você saiba que é filha. Ele quer que você se torne cada dia mais parecido com o Filho de Deus. Porque somente sendo igual Jesus Cristo é que atingiremos a maturidade cristã. Escute uma coisa, tem gente que não está entendendo. O téknon é o filho imaturo. O huios ton theon é o filho maduro. Existem dois tipos de filhos, talvez no meio de nós, porque todos nós já passamos do Antigo Testamento e agora somos filhos, independente da situação que você esteja hoje. Mas Deus nos convida a elevar a dignidade de téknon para huios ton theon. Quando o Guilherme me passou essa palavra, eu juro para vocês que eu não entendia. Eu não conhecia, eu nunca tinha escutado falar, por isso que o Padre Pedro precisou me dar uma aula de manhã.
porque eu não conhecia a expressão grega. Tudo bem que eu também não falo grego, não conheceria mesmo, mas eu sou curioso, mas aprendi. E de fato isso se enquadra muito na nossa vida comum. E por quê? Porque nós precisamos a cada dia que passa crescer. E o crescer é crescer de glória em glória, como diz São Paulo, ou de graça em graça. O crescer é atingir a maturidade, a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que nós chegamos. Por que Jesus, por que Deus, aquele que nós podemos chamar de Abba Pai, nos quer filhos maduros? Poderia deixar mais claro, para ser Huios ton theon, seria: por que Deus nos quer filhos segundo o Filho de Deus? Pergunte para quem está do seu lado: por que Deus quer? Olha para mim que eu vou te responder, mas pergunta nos comentários aí: por que Deus quer que nós sejamos filhos como filho de Deus? Eu vou te responder. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 19: porque a criação aguarda, não os imaturos. Diga para quem está do seu lado: você já entendeu tudo. Quem não entendeu está panguando no rolê. Você está dormindo, cara? Pelo amor de Deus. Por que Deus, Natan, Ele quer que nós sejamos Huios ton theon, filhos à imagem, a exemplo do Filho de Deus? Porque a criação aguarda ansiosamente os filhos de Deus se manifestar. Eu estou dizendo em palavras trocadas por miúdos. Existe um mundo lá fora, um mundo que está para além da porta do nosso centro de evangelização, vulgarmente chamado de galpão. A partir daquela porta, existe pessoas, almas, que estão esperando você ser maduro como Jesus, se manifestar para trazê-las de volta. Por quê? Porque a criação geme em dores de parto. No fundo, está todo mundo procurando a Deus. E como diz São Paulo, né? Eles estão buscando as apalpadelas. Eles estão tentando fazer leitura de braille. E como se resolve os problemas da vida. Você viu aqui? A Gabi daqui de dentro. A graça começou a transbordar de tal maneira. Mas de tal maneira que ela começou a sair para fora da janela, Gabi. A partir de que ela saiu para fora, você que está na rua. Porque o Huios ton theon gritou dentro de você. E você lá na rua começou. Você que está na rua, você que está passando, Deus te pega, e já era. Olha que interessante, tem gente que pode pensar assim: mas isso é muito euforismo. É uma coisa porque foi um momento. Ah, meu irmão, diga para quem está do seu lado: você não entendeu nada. Se nós entendêssemos o que é ser a imagem do Filho de Deus. Sabe o que é essa imagem do Filho de Deus? Versículo 14: pois todos os que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Você precisa chegar na maturidade do Huios, porque você precisa ser conduzido pelo Espírito. Nós chegamos no cerne em do nosso carisma: avivamento. Avivamento, ele perpassa assim pela ideia do arrependimento. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai ele vai convencer acerca do pecado. Por isso que a pessoa automaticamente, quando é batizada no Espírito, ela se arrepende. Mas algo que o Filho de Deus maduro, além do arrependimento, vive, é o transbordar, sendo movido pelo Espírito. E aqui que começa a nossa pregação, porque até quando você vai negar o seu chamado? E quando eu digo chamado, ele aqui tem dois sentidos. O primeiro é o chamado de filho, porque às vezes nós deixamos com que isso passe despercebido. Lembra que no início eu falei? Eu pedi a Deus nessa tarde, enquanto eu preparava a pregação, uma unção de sensibilidade. Meu Deus, é a primeira coisa.
Tomou consciência? Então abraça a filiação, abraça a maturidade que Deus espera de você. Até quando nós seremos aqueles em que diz São Paulo, meninos que precisam de leite espiritual? Não, gente, nós precisamos de um alimento sólido. E isso aqui é para quem está chegando também. Porque você que está chegando, eu quero desmistificar uma coisa. É lindo ser de Deus, porém, olha uma condição aqui. É lindo ser de Deus, sim ou não? Diga comigo assim: é lindo ser de Deus. Feche os olhinhos assim, como quem está em êxtase. É lindo ser de Deus. Vai virar meme isso aqui, né? Tá bom. Porque a outra que eu fiz assim, de novo, é lindo ser de Deus. Mas olha uma condição aqui. Eu vou deixar algumas pessoas tristes. Você veio no galpão pela primeira vez escutar o gordo pregar. Vamos lá. Olha aqui a condição. Versículo 16. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Contanto que em coro soframos com Ele. De novo, vamos lá. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com eles. Por que é preciso dizer isso? Eu digo agora, porque quem chega é técnico, mas depois que toma consciência precisa ser ruiós. E isso serve para quem é de comunidade e para quem não é. Isso é para quem é de igreja, gente. Isso é para quem é filho de Deus. Isso é para quem é cristão. E se você é cristão, está me escutando agora na sua casa, quer ser onde seja, meu filho e minha filha, hoje é dia de tomar consciência de que existe um ruiós dentro de você. É um filho que precisa ser a maturidade de Cristo Jesus. E é lindo. Porque Deus, Ele, lembra que eu falei que tinha dois aspectos do chamado? O primeiro é tomar consciência de filho. E o segundo? O segundo é o chamado particular de cada um. O segundo é a missão que Deus te confiou. O segundo é, aonde que você foi chamado a evangelizar? É o seu trabalho? Esse mês eu vou começar a ler uma biografia de São José Maria Escrivá. Eu li hoje um caderninho que foi enviado. Vou fazer propaganda gratuita da minha biblioteca católica. Maravilhoso. Eu não sei onde é o seu chamado, eu não sei o que Deus pede para você. Perguntei ao Guilherme para não cometer nenhuma gafe. É o último episódio da série Let's Go. Peraí, vamos lá para onde? Você acha que Deus não ia te mandar para nenhum lugar? Você ia chegar aqui e cantar: eu nasci para isso. Não, ficou ruim, né? Eu nasci para isso, eu nasci para adoração. É legal, né? É lindo. Mas calma aí, let's go, né? Vamos lá para onde? Para algum lugar. Deus não te quer parado. Aliás, água parada dá dengue. E já basta o Covid, Deus me livre. É ou não é verdade? A gente precisa fazer alguma coisa. E é o nosso chamado pessoal. E será que nós não temos vergonha de, às vezes, ignorar o chamado de Deus na nossa vida, não? Pergunte para quem está do seu lado: você não tem vergonha, não? Pergunta para quem está na sua casa: você não tem vergonha, não? Natan, vergonha de quê? Ué, vergonha de ver Deus gritar e você continua assim: não, até que não. Deus está gritando para que você faça alguma coisa na igreja. Você não se inscreveu para o vocacional porque você foi bunda mole. Eu vim te dizer isso, meu gato. É ou não é verdade? Tinha que ter se inscrito e não se inscreveu. Triste. Eu ia fazer a sua avaliação, e porque o seu chamado é verdadeiro, eu ia te aceitar. Olha, claro, quem faz isso é o núcleo de formação, né? Mas como eu componho o núcleo, eu também avaliei lá, né? Pois bem, a gente precisa. E agora que nós vamos chegar aqui, ó, no que o Guilherme me pediu. Se existem dois tipos de filhos, o imaturo
o que ainda não sabe que é filho, ou pelo menos paga de maluco, tá ligado? Sabe aquele cara que paga de louco? Marquinho, sei lá, toca piano aí. Não, mano, você tá doido? Não, Marquinho, tá pagando de doido? Conhece gente assim? Então, a partir dessa noite, ninguém mais pagará de maluco. A gente vai assumir o chamado que Deus pede para nós. Só que se existem filhos ainda assim, e existem filhos que são os maduros, a gente tem aqui um contraponto, não é verdade? Quais seriam as características? E eu vou elencar de forma muito breve. Olha aqui para mim. De forma muito breve, qual a diferença de um filho imaturo para um filho maduro? De um técnico para um ruiós? Você está preparado? Porque eu acho que isso daqui vai mexer com você. E não é porque eu estou pregando não, mas é porque a palavra de Deus é como de Jeremias, é como um martelo que despedaça grilhões. E se você está aqui nessa noite como eu vim para ser despedaçado pelo Espírito Santo. E eu espero que você seja despedaçado agora. Só para a gente não esquecer nada do que foi pregado. Deus nos ama tanto que de criaturas nos elevou ao título de filhos e co-herdeiros, e nos deu a graça de ser filhos como filho de Deus. Deus nos chamou porque algo lá fora anseia, algo aí onde você está anseia pela manifestação dos filhos maduros, dos filhos de Deus. Pois bem, os filhos maduros, a criação anseia com expectativa. O original traz uma palavra que lembraria expectativa. Com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos imaturos não. A criação não espera com que eles se manifestem. Sabe por quê? Porque eles já estão dentro da criação, se lambuzando da criação e bebendo da criação, da forma com que a criação vive. Espera aí, Natan, eu acho que eu já ouvi isso. É claro que ouviu. Qual foi a primeira pregação do Guilherme? A pregação sobre Daniel, daqueles que querem beber, comer da mesa do do mundo. Eu quase falei da mesa do BBB, né? Para vocês lembrar. Mas não é verdade. Aqueles que são imaturos, a criação não espera nada deles. Por quê? Porque estão no meio. Mas aqueles que são maduros, a criação anseia com expectativa pela manifestação deles. Segundo, lembra da condição para ser filho e herdeiro? Passar pela dor? O que foi um pouco que a Priscila pregou na semana passada? A dor que José viveu para experimentar do que Deus tinha para ele e para os seus irmãos? Lembra da condição para ser herdeiro? Contanto que soframos com ele. Segunda coisa, os filhos maduros não param diante do sofrimento. Você não deixa de rezar porque você está cansado, ou porque você está triste, ou porque hoje você está desanimado, Tony. Não. Os filhos maduros, eles têm que pisar em cima do próprio sofrimento. Na comunidade de vida eu dizia, se é para chorar, chora com dignidade. Entra no banheiro, enxuga a lágrima e volta para fora. Quem morou comigo sabe disso. E olha que eu sou chorão pra caramba, viu? Eu sou muito chorão. Mas diante dos sofrimentos, não choro de emoção, de partilha, de perdão, isso não. Quantas vezes eles que moraram comigo viram eu chorar? Mas diante das dores, diante do Marcos 8,34, a cruz que cada um tem que carregar, os maduros, eles passam pelo sofrimento, eles passam por cima. Por quê? Porque são gigantes. Olha que coisa linda. Maturidade. Natan, é porque eu vou sair do banheiro chorando com as lágrimas já enxutas e tudo mais? Não quer dizer que você está fingindo, porque tem gente que pensa que esconder o sofrimento, você está fingindo demais, está bancando de forte. Não, às vezes você só tem consciência do seu chamado e não quer parar diante da dor.
queria dizer uma coisa aqui, mas eu não posso. Agora, os filhos imaturos não. Eles param. Eles não conseguem ir adiante. Ele não consegue ser fiel no pouco. Porque Deus não pede muito não, tá? Deus não pede muito. Tem gente que fala assim, que Deus quer muita coisa, quer que a gente... Não. Deus pede um pouquinho. Ele não quer que você leia a Bíblia inteira num ano. Ele quer que você leia o Evangelho do dia. Basta. Ele quer que você tenha comunhão diária com a palavra. Mas os imaturos não, eles não conseguem dar seguimento. Eles param. Aí agora eu queria que você pensasse rapidinho, de olhos abertos mesmo. Em quantas vezes você parou diante de uma dor idiota, que agora você olha para trás e fala assim, caraca, hein? Que complicado, não é verdade? Pô, lá no meu trabalho, o povo lá enche o saco, velho. Aí é por isso que eu xingo. Ué, jogou o propósito no lixo porque alguém foi ignorante com você? Eu estava no avião, cara, ontem. Olha só que maturidade, né? Tomara que você esteja vendo essa live, viu? Pra você se converter hoje. Fiz uma amizade dentro do avião. Uma mulher que estava indo para Barcelona. Olha só que coisa maravilhosa. Na frente, Elisa, eu te amo, viu? Nada, uma senhora já, tá bom? Só para não ter problema em casa, né? A gente queria carregar o telefone e por conta, foi muita turbulência, um voo violento, nossa senhora. Nem Bluetooth, vocês entenderam, né? E o cara reclamando porque a mulher não ligava a tomada. E eu fui lá atrás pedir para ver se acalmava o infeliz. Mas não ligou, não pôde. E só as 5 primeiras poltronas são energizadas com a cabine. E por conta da turbulência, eles não puderam ligar. No final ele chamou a comissária, a gente lá no fundo do avião. Você acredita que o cara, ele falou assim, aeromoça? Comissária? Fez assim, debochando. Chamou de aeromoça, depois de comissária. Falou assim, por que você não ligou a tomada? A gente não pediu. Não, senhor, é por conta da turbulência e tudo mais. Quer saber? Nunca mais viajo com a Latam. Pô, não tem nenhuma tomada? Olha que geração infeliz. Eu quase falei assim para ele, eu queria que todos os aviões tirassem as tomadas só para você não viajar mais. Diante de uma coisa pequena como essa, a gente está tão miserável assim mesmo. Terceiro, primeiro, a criação espera. Segundo, não param diante da dor. E terceiro, os maduros vivem como Jesus viveu. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim, aquele que diz permanecer nele, deve viver como ele viveu. Os imaturos não vivem como ele viveu. Os imaturos vivem a vida como quer. Os imaturos têm o seu lema, deixa a vida me levar. Os imaturos não se importam com, não, mas não é pecado. Assinado demônio, né? Porque essa frase acho que é de Satanás. É verdade. Os imaturos vivem como querem, ao seu bel prazer. Não sabem cumprir responsabilidade. Não têm compromisso. Não sabem cumprir a sua palavra. Mas o ruiós não. O ruiós vive como ele viveu. Quarta coisa, aqueles que Deus espera e a criação anseia, são obedientes. Que complicado, não é verdade? No mundo em que cada um é dono do seu próprio nariz, cada um fala o que quer, e às vezes sem arcar com as consequências, a obediência, será que é vista como algo ainda cristão? Só que o problema é que as pessoas esquecem que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente se esquece porque a gente tem memória fraca. Mas é por isso que Deus nos proporciona momentos assim para que a gente lembre. Já estou terminando. Quinto, os ruiós são corajosos. Eles enfrentam aquilo que o mundo, infelizmente, está desprezando ou que o mundo está profanando.
Os corajosos vão adiante. Ou você não viu ontem na igreja de Curitiba a invasão daquele vereador petista? Você não lembra que em 2013 aconteceu também na Espanha? Que as feministas radicais tentaram invadir a catedral e o povo fez um cordão humano, enquanto eles cuspiam, vilipendiavam a fé. Você não lembra da Jornada Mundial da Juventude em 2013? Em que aquele grupo também radical, extremista e feminista foi até aonde estavam os jovens rezando para poder colocar imagens sagradas aonde nem se deve pronunciar ainda nesse horário. Crucificado. Aquilo que fizeram ontem, fizeram em 2020 naquela igreja da Espanha, se eu não me engano, eu esqueci o nome da igreja agora, mas que queimaram a igreja por dentro inteira. Os ruiós são corajosos. Os ruiós não podem se acovardar. Colo de Deus, a formação que nós tivemos no final de semana, viu? A primeira formação, para quem tem memória curtíssima, né? Agora, nós precisamos ser corajosos. Agora, os que não são covardes. Os que não são entram na onda do é politicamente correto. O final dessa pregação era para ser provocativo mesmo, é para que você pense. Porque o maior problema das pregações hoje no Brasil é que não fazem as pessoas pensar. E a minha missão enquanto pregador, desculpa, ela é te fazer pensar. Eu não estou preocupado que você vai dar glória a Deus na minha pregação. E olha que eu gosto, viu? De palmas, eu gosto, pode aplaudir, eu acho lindo. Mas a minha maior preocupação é saber se eu cumpri a minha missão. E a minha missão é te fazer pensar. É te fazer entender a sua fé. Aonde você tem fiado. Você tem certeza do que você quer mesmo? Você tem certeza que você quer ser filho de Deus? Ah não, mas já sou filho. É claro, mas você pode perder sua salvação, você não sabia? Nós não somos calvinistas não, ok? É porque os calvinistas já têm a predestinação, não. Por último, os ruiós vão até o martírio. Você lembra da pregação do Guilherme, né? Eu não preciso repetir. Mas existe uma coisa que vai sustentar o mártir no final da vida: a adoração. Adoração, como nós sabemos, é consumo. É consumir a nossa vida inteiramente, até que não sobre absolutamente mais nada. Que é o maior exemplo do que os mártires. Os que não são ruiós apostatam da fé. Na hora da dor, eles não vão dizer como aquele menino santo, é claro, São Francisco dos Pés, São José Chances, São Sanches del Rio. Esqueci o nome, mas não esqueci o santo. Isso que é importante. A geração atual não dirá viva Cristo Rei e morrerá por Cristo. A geração atual de filhos que ainda não tomaram consciência de sua filiação é negar a Cristo na hora da dor. O cardeal Yves Congai dizia o seguinte: que a igreja, ela vai acabar da mesma forma que começou. Como ela começou? Debaixo do fogo e derramando sangue. É assim que ela vai acabar. O mundo não vai parar. E se a última pregação da série é essa, vamos lá, let's go. A gente precisa fazer alguma coisa na igreja, porque a criação anseia com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Mas não de filhos imaturos, não de covardes, não de desobedientes, não de promíscuos, não. A criação espera santos. A criação anseia por ruiós verdadeiros, filhos autênticos, pessoa de fibra, que vai até o final, que não desiste da vocação, que não vai embora porque está desanimado. Você acha que eu nunca desanimei? Claro que já. Mas você acha que eu vou embora? Cuidado com cuspir para cima, viu? Bom, se eu depois for rejeitado, paciência, eu vou ser mesmo um covarde. Mas eu espero permanecer.
pelo menos em Cristo Jesus. Pois bem, gente, que a adoração, Gabriele, brilhe a nossa alma e nos dê força para ser verdadeiros filhos de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Olha para quem está do seu lado aqui no galpão, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você entendeu essa pregação? Pergunte para ela: o que nós precisamos ser? Ruiós. Essa é a resposta. O que precisamos ser? Ruiós. Filhos maduros, filhos à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém?